Amém. Vamos fazer uma oração. Vamos nos entregar totalmente diante do Senhor nessa noite. Amém. Pai querido, te louvamos pelo privilégio que temos de estar nesse local, pelas boas dádivas do céu, pelo dom do Espírito. Paizinho querido, tu fizeste a boca do homem, então as palavras que saem da boca do homem, tu podes dirigir elas para onde tu quiseres. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua santa presença. E que as palavras que saem da minha boca nesta hora sejam palavras de vida eterna, sejam espírito e sejam vida, que possa tocar no nosso coração. Porque a tua palavra diz: tu que ensinas a outrem, porventura não ensinas a ti mesmo? Então nesta noite, Pai, eu serei o primeiro a ser ensinado. Ajuda-nos a compreender, abra nossa mente e nosso coração para compreender e viver a tua palavra. É no nome de Jesus que eu apresento esta oração. Não é no meu nome, Pai, mas é no nome de Jesus. Recebe-o em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. A palavra desta noite que vamos trazer é a respeito de obediência e desobediência. Falar de obediência e desobediência, para mim, é muito difícil trazer esta palavra, pregar sobre isso, porque requer ser obediente, requer ser obediente, requer ser submisso. E eu confesso publicamente que desde muito novo sempre tive um problema enorme com a obediência. Sempre fui um homem rebelde e sempre foi uma luta dentro de mim obedecer. Mas agora eu olho para a cruz de Cristo, para o Calvário, e ali me vejo crucificado com Cristo. Ali vejo minha carne, meu corpo, mergulhado no Messias. Ali me vejo morto com Cristo e ressuscitado com Cristo, de forma que, como a palavra diz, fomos batizados em Cristo. Não só fomos batizados nas águas, mas também fomos batizados no Espírito. E pessoas como eu, rebeldes, talvez como você que esteja me escutando, há uma solução para nós. Há uma solução para mim e uma solução para ti. Deus pode transformar vidas. Deus pode transformar um homem desobediente em um homem obediente. Para Deus tudo é possível. Deus tem poder para amolecer o coração do homem e para endurecer o coração do homem. Então nós percebemos na vida cotidiana que nós nascemos e nossos pais, desde a infância, procuram nos conduzir em obediência. Então, nós somos colocados a provas desde que nós nascemos, na obediência. Então, ali nós somos colocados à prova na obediência com nossos pais, na escola, depois no nosso trabalho, com as autoridades do nosso trabalho, nossos patrões, nossos chefes. E depois nós também tomamos conhecimento mais tarde sobre o governo, sobre a polícia e assim por diante. Então nós passamos toda uma vida submetida à obediência ou à desobediência. Há como que dois caminhos opostos entre si. Um caminho de desobediência e um caminho de obediência. Desde a nossa infância temos que escolher qual é o caminho que queremos andar. Se queremos andar no caminho da obediência ou no caminho da desobediência. Falar em obediência também parece ser algo tão simples. E seria algo muito simples falar em obediência e desobediência. Se de fato eu fosse um homem extremamente obediente. Se de fato você que está me vendo, está me escutando, fosse uma pessoa totalmente obediente. Então seria para nós extremamente simples
ser obediente. Então, nós vamos começar em Gênesis. Ali, quando Deus fala com o homem, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus dá uma ordem ao homem e à mulher. Então, ali começa a primeira prova para o homem. Começa ali a primeira vez que Deus, então, fala com o homem, dando uma ordem ao homem, dando como que um mandamento, uma lei, dizendo para ele: você não deve fazer tal coisa. Então aqui Deus prova o primeiro homem e a primeira mulher na questão da obediência. E nós sabemos que os desobedientes não herdarão o reino dos céus, não serão arrebatados. Nós sabemos também que para entrar no céu, para ser arrebatado, é necessário ser obediente e ter um coração obediente. Ser obediente externamente e ser obediente e submisso internamente. Então vamos ler Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, aqui Deus dá uma ordem, e na ordem ele define a consequência se o homem assim desobedecesse. Então, ao homem ser posto à prova, primeiro homem e a primeira mulher falharam. E ao falhar, toda a raça humana, eu e você nascemos desde o berço, desde o ventre materno, nascemos desobedientes. A desobediência circula em nossos membros, a desobediência circula na nossa corrente sanguínea, está na nossa natureza adâmica, está intrínseca a nós, está relacionada ao ser humano, a desobediência. Porque agora o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram. Logo, todos os descendentes deles nasceram desobedientes. Com o vírus da desobediência, com o veneno da desobediência. Então, a origem da desobediência está no pecado, está na primeira prova que Deus deu ao homem. Ali está a origem da desobediência no ser humano. E nós até hoje estamos lutando com essa natureza maligna e pecaminosa da desobediência. Lutamos com nós mesmos, lutamos com nossa mente, lutamos com nosso coração. E no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, então está o resultado do que este homem e esta mulher fizeram. No capítulo 3, versículo 6, diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então aqui está o resultado. O homem e a mulher desobedeceram. Adão e Eva desobedeceram. Logo, eles assumiram, entrou neles o veneno, o mortífero da desobediência. A natureza pecaminosa trouxe consigo essa natureza da desobediência. Então nós lidamos com uma natureza em nós mesmos, a natureza da desobediência. Mas há uma solução para isso. Há um antídoto para a desobediência. Há uma saída para nós. Nós vamos chegar daqui um pouquinho nesse remédio, nesse antídoto de Deus para nossas vidas. No capítulo 3, versículo 12, nós vamos ler também, no 3:12, que diz: disse o homem para Deus: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi.
aqui está a primeira característica do homem pecador. Quando ele desobedece a Deus, a primeira coisa que ele faz foi transferir a responsabilidade da desobediência. E isso acontece com nós até hoje. Quando uma criança desobedece, geralmente ela transfere a responsabilidade da desobediência. E hoje nós continuamos assim. Nós dissemos: eu fiz isso por causa daquilo. Eu desobedeci assim por causa daquilo. Então sempre há uma causa por trás da desobediência. E nós, irresponsáveis pecadores, nós transferimos a responsabilidade para alguém. Com muita dificuldade, nós assumimos a responsabilidade. Então aqui Adão e Eva poderiam ter dito para Deus: Deus, nós de fato nós pecamos e nós assumimos essa responsabilidade. Mas eles não fizeram. Eles transferiram a responsabilidade, porque agora a natureza do pecado, o veneno do pecado estava circulando nas veias deles. Eles já não eram mais aquele homem, aquela mulher totalmente dependente de Deus, submissos a Deus. Agora a natureza de Satanás, a natureza da serpente expressada ali na árvore do conhecimento do bem e do mal, agora estava no homem e na mulher, ativamente exercendo influência sobre ele. Então agora, ao invés de assumir o pecado, ele transfere a responsabilidade do pecado. O homem e a mulher não quiseram se arrepender. Eles não se arrependeram. Então, há diferentes corações. Eu creio que há corações mais obedientes e menos obedientes. Creio que há corações mais duros e corações mais moles. Mas uma coisa é certa: todos nós que estamos debaixo da natureza pecaminosa, todos nós que somos descendentes de Adão, nós temos essa natureza conosco, a natureza da desobediência. E nós precisamos urgentemente do antídoto, precisamos urgentemente da cura, precisamos urgentemente do remédio para esse mal que aflige o nosso coração. E esse remédio está na cruz de Cristo, está no arrependimento genuíno, está a trazer para nós e dizer: eu pequei. Não transferir a responsabilidade do pecado para ninguém, mas dizer: eu pequei. Eu assumo a responsabilidade que eu pequei. Deus me perdoa. Eu pequei. Eu cometi este erro. Eu tropecei. Então, nós conhecemos a história de Saul, que é uma história muito conhecida de todos, e é um clássico entre todos, porque Saul era um homem ungido de Deus, era um homem que foi ungido pelo profeta, nele estava o Espírito de Deus. Porém Saul, ele era um homem desobediente. Mesmo com a unção de Deus, com a presença de Deus nele, com o Espírito Santo, ainda assim ele decidiu exercer sua vontade, suas decisões. Mesmo assim ele resolveu agir contrária à obediência. E nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, a ordem que Deus dá para ele, através do profeta, do que ele deveria fazer. Assim como foi dada uma ordem para Adão e Eva, agora aqui Deus dá uma ordem para Saul. Primeira Samuel, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: agora vão,
ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Não cabe nós aqui avaliarmos o teor desta ordem de Deus. Não cabe nós aqui fazermos uma avaliação superficial do que Deus exigiu de Saul. Mas o fato é que algo nós podemos pensar. Havia um juízo sobre aquele povo. E Israel, através da pessoa de Saul, do exército, estava sendo usado por Deus como julgamento para aquele povo. Então Deus disse para ele que deveria matar todos, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Isso é terrível. É um julgamento terrível. Esse é o julgamento contra o pecado, contra um povo que desobedece a Deus. Com certeza esse povo era um povo idólatra, um povo que estava inundado na feitiçaria, na bruxaria. Era um povo que vivia separado de Deus, não queria saber das coisas de Deus. Então Deus agora tinha decretado um juízo sobre esse povo, e um juízo extremamente severo, porque não poupava criança, não poupava animais, não poupava nada. Então nós vemos que esta foi a ordem de Deus a Saul. Assim como Deus deu uma ordem em Gênesis para Adão e Eva. E vamos ler no versículo 13 a 15, o resultado desta ordem. O que Saul fez ao escutar esta ordem? Saul foi para a guerra. Foi lá e foi para a guerra. Mas vamos ver o resultado disso no versículo 13 até o 15. Quando Samuel o encontrou, então Deus envia Samuel ao encontro de Saul. E aqui diz: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Observem isto aqui. Saul disse para Samuel: eu segui as instruções do Senhor. Nós vamos voltar a esta frase daqui a um pouquinho. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Observem bem essa expressão. Observe essa resposta de Saul a Samuel. Os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Aqui nós vamos examinar um pouquinho esse contexto aqui. Todos conhecem essa história perfeitamente, mas nós vamos nos deter em alguns detalhes, vamos nos aprofundar em alguns detalhes. Primeiramente, Deus deu uma ordem a Saul. Saul, do versículo 13 ao 15, nós vemos o resultado. Saul desobedeceu, e Saul atribuiu a desobediência aos soldados. Ele não disse: eu dei uma ordem para os soldados. Não, ele disse: os soldados. Isto é, Saul não assumiu a responsabilidade, assim como eu e você muitas vezes não assumimos a responsabilidade. Saul agora transfere a responsabilidade semelhantemente ao que Adão e Eva o fizeram, e semelhantemente ao que nós fizemos
durante muitos anos de vida, nós muitas vezes transferimos a responsabilidade. Poucas vezes assumimos. Se nós assumíssemos essa responsabilidade, nós estaríamos de fato nos arrependendo. Mas nós vemos aqui que Saul não estava arrependido. Saul transferiu a responsabilidade. Saul disse que ele havia obedecido às ordens. Será que ele não havia entendido direito o que o profeta tinha dito? Será que ele esqueceu dos detalhes? É claro que não. Ele não esqueceu. E foi ele quem deu as ordens para os soldados. Porém, ele atribuiu a desobediência dele aos soldados. E ainda mais, algo muito mais terrível aqui. Ele disse para Samuel, para sacrificarem ao Senhor o teu Deus. Ele não disse o meu Deus. Ele disse o teu Deus. Então nós vemos aqui como Saul estava em trevas. Saul estava em trevas. Saul estava tomado pelo veneno da desobediência. O veneno da desobediência, ele traz como que um efeito alcoólico, um efeito de droga, porque a mente de Saul estava embaraçada, estava desequilibrada. Saul não estava raciocinando direito, porque o pecado da desobediência faz isso no ser humano, deixa o ser humano como que dopado, tomado por um efeito como que de drogas. A pessoa perde o tino, perde a direção quando está sob o efeito do pecado da desobediência. Então, esse homem que foi ungido por Deus, que tinha nele o Espírito de Deus, agora estava tendo uma atitude tão estranha, a visitação de Deus na vida dele. Um homem que havia experimentado a graça de Deus, ele havia experimentado, a palavra diz que Deus mudou o coração dele a primeira vez que o encontrou como um profeta. Esse homem havia experimentado a unção de Deus, a graça de Deus, as virtudes celestes. Esse homem aqui, ele toma atitudes próprias. Ele não é um homem de um coração submisso. E como ele não tinha um coração submisso, ele expressa essa insubmissão. Ele expressa através da desobediência. Ele fez algo achando que talvez agradasse a Deus. Então nós sabemos, não vamos ler, mas nós sabemos que depois o profeta fala com ele e diz que Deus tinha mais alegria, mais prazer na obediência do que no sacrificar. Então nós podemos sacrificar muitas vezes em nossas vidas. Há muitas coisas que podemos nós sacrificarmos. Nós podemos sacrificar bens, nós podemos sacrificar muitas coisas em favor da obra de Deus. Mas se não tivermos um coração obediente, de que isso valerá? O que isso nos acrescentará? Se você tem um filho ou uma filha, que é uma graça para você, é uma bênção para você, mas é uma criança extremamente desobediente, você tem prazer, você tem alegria com essa criança? Não. Você tem prazer, você tem alegria quando teu filho, quando tua filha te obedece. Quando você diz algo para o teu filho vai e faz. Quando teu filho obedece, quando tua filha obedece, então você tem contentamento, você te agrada, você fica contente. Você que é um pai, uma mãe, sabe como é bom quando os filhos obedecem. Mas quando um pai e uma mãe tem um filho ou uma filha que são muito desobedientes, isso traz tanta dor ao coração. Por quê?
isto é semelhante, nós em relação a Deus, não é diferente. Se nós somos obedientes a Deus, nós agradamos a Deus. Deus fica feliz, Ele se alegra, o coração dele se alegra. Meu irmão, minha irmã, se você quer agradar a Deus, seja obediente. Tenha fé e seja obediente. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tiver fé, e você for um homem obediente, uma mulher obediente, você vai agradar a Deus. Na simplicidade. Você não precisa fazer muitas coisas. Basta você fazer aquilo que Deus quer. Então, isso agradará a Deus. Muitas vezes o pai e a mãe não querem que o filho faça muitas coisas. Quer apenas que ele obedeça. Se o pai ou a mãe pede, filho, dá-me um copo d'água, e o filho ou a filha vai lá e pega o copo d'água e traz para o pai ou para a mãe, isso já é de grande valia, isso traz contentamento para o pai ou para a mãe. Com Deus não é diferente. Então nós vemos aí no versículo 15, que Saul transferiu a responsabilidade. Semelhantemente, o que fez Adão e Eva, transferiu a responsabilidade. Então agora nós temos que trabalhar no nosso coração, nesse tempo difícil, na hora da meia-noite, estamos esperando o Messias vir, estamos aguardando, estamos no tempo em que ele virá, estamos na meia-noite, estamos ouvindo a voz do amigo do noivo gritando, eis o noivo, e nesta hora, eu e você, precisamos estar com o nosso coração em total obediência ao Senhor. Estando nós em total obediência ao Senhor, então nós vamos estar com nossas mentes claras. Mas se estivermos em desobediência, vamos estar com nossas mentes turvadas, assim como era a mente de Saul. E depois nós sabemos o final da história, o que acontece com Saul. Então há muitos hoje que experimentaram a unção de Deus, experimentaram uma visitação de Deus. Eles foram batizados no Espírito Santo, foram batizados nas águas, nasceram de novo, mas levam uma vida de desobediência. Então, são destituídos da glória de Deus. Semelhantemente o que aconteceu com Saul. Muitos, infelizmente, vão chegar na porta do céu. Chegaram nas portas do céu e retornar. Eu não sei o que aconteceu com Saul no futuro. Eu não sei se Saul foi salvo. Eu não sei. Mas a experiência de Saul ficou para nós registrado. Essa experiência clássica de que eu e você podemos experimentar a unção de Deus, podemos experimentar as virtudes de Deus dos céus, pelo Espírito de Deus. Mas se não tivermos um coração obediente, se não pararmos de transferir as responsabilidades da desobediência, do pecado da desobediência, então nós não agradaremos a Deus e podemos perder a eternidade, podemos ser destituídos da presença de Deus por causa da desobediência. E foi o que aconteceu com Saul. Mateus 21, 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem, nem creram nele. Não se arrependeram, nem creram nele. Então aqui Jesus conta a história de
de um homem, e aqui esse homem é a figura de Deus, com 2 filhos. Um deles disse para os 2 filhos: vai trabalhar na vinha. Um deles disse: tá bem, eu vou te obedecer. Então, não foi. E o outro disse: eu não vou trabalhar na vinha, não quero ir. Mas depois ele pensou, meditou, analisou e acertou consigo mesmo: vou ir trabalhar na vinha. Então Jesus pergunta qual dos 2 fez a vontade do Pai. E quem fez a vontade do Pai foi o segundo. Então, muitas vezes na nossa vida, nós não queremos obedecer. Muitas vezes não entendemos a ordem que nos é dada. Muitas vezes não compreendemos o sentido das coisas. Mas o que importou aqui foi a obediência. Aquele que disse que não iria, depois, creio eu, que se arrependeu de ter dito isso. Por isso que ele foi, porque ele de fato deve ter se arrependido. Caso contrário, ele permaneceria na posição de não ir na vinha. Então, o filho arrependido, eu diria, foi trabalhar na vinha. Então, esse filho que foi trabalhar na vinha, ele passou pelo arrependimento. O arrependimento está oculto nesse texto. Para que ele tenha ido trabalhar na vinha, é necessário que ele tenha passado pelo arrependimento. E ele considerou o pedido do Pai, ao ponto de Jesus dizer qual dos 2 fez a vontade do Pai. Ora, se fez a vontade do Pai, isto é uma atitude positiva. Jesus, a princípio, o elogiou por ter feito a vontade do Pai, por ter ido trabalhar na vinha. Então, nós hoje, mesmo que eu e você não entendamos as direções de Deus que nos é dado, mesmo que a gente não compreenda no momento, eu e você precisamos obedecer. Os filhos muitas vezes não nos entendem. Eles não sabem por que nós damos alguma orientação. Eles vêm e nos dizem: mas por que, pai, tu me diz isso? Por que tu estás me pedindo isso? E muitas vezes nós não podemos explicar. Nós não queremos explicar, nem podemos explicar. O que nós queremos dos nossos filhos é obediência. Então, com Deus não é diferente. O que Deus espera de nós é obediência. E aquele homem que tinha os 2 filhos é a figura do Pai, é a figura de Deus. Então, Deus diz para mim e para ti: vai para a vinha. Eu e você hoje somos chamados a ir para a vinha. E nós devemos obedecer, ir para a vinha. Não vamos questionar, não vamos dizer não. Vamos ir para a vinha. Há um remédio que Deus nos promete no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Jeremias 3, 22. Há um remédio para nós. Diz assim: voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, sim, o povo respondeu: nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Voltem, filhos rebeldes. Então, a desobediência está relacionada, está vinculada à rebeldia. Deus tem cura para nós. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E a nossa natureza, ela foi posta em Jesus. Nós morremos com Ele. Então, Deus promete nos curar. Deus diz: voltem, filhos rebeldes. Voltem, filhos que não obedecem. Eu os curarei da sua rebeldia. Deus promete cura para a nossa rebeldia. Que Deus nos conceda um novo coração, uma nova mente, um novo espírito,
Que esse novo coração se manifeste em nós, todos os nossos dias, em nossa vida. E nós, de fato, estejamos numa posição de obediência, esperando o Messias, o Yeshua, voltar. Em nome de Jesus. Amém.